Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez numa conversa sobre economia azul, diálogos da economia azul 5.0. Para nossa grande satisfação, nossa grande alegria, contamos hoje com a presença do Luiz Reis, arquiteto, designer, conhecido por suas ideias, seus feitos, suas realizações e muitas outras coisas. Para nós, assim, essa satisfação é muito grande, porque o Luiz é um parceiro de vida da Fundação. A Fundação, criada em 98, em 2000, o Luiz já estava conosco, fazendo um trabalho muito importante para a alfabetização ecológica em Curitiba. Mas eu acho que o Luiz pode falar mais do trabalho dele do que eu, só voltando a agradecer a presença, e vamos lá. Muito obrigado aí pela oportunidade, Alzeri, Lúcio, Marcelo, Matheus. Vamos desenvolver algumas ideias aí do que foi feito até agora. O trabalho aí com o Zeri é extremamente interessante, vocês vão poder entender um pouco melhor do que já andei fazendo. Lúcio, diga lá, como é que você quer começar? Eu te pergunto primeiro, assim, esse teu vínculo com a questão ambiental. O Luiz tem alguns prêmios importantes, né, no design de cadeiras, por exemplo, a recuperação de madeiras da Amazônia. É um ser criativo, como se diz, e realizador, que é uma coisa mais importante, porque ideias todos têm, todo dia, a todo momento. Agora, é muito, muito importante que o Luiz realiza. Então, assim, eu gostaria de falar um pouco desse teu primeiro prêmio aí, que é muito importante, que é a questão de entender também por que tu te interessou tanto por meio ambiente. Então, vamos lá. Bom, esse interesse partiu da universidade, onde eu fiz arquitetura na região de São Paulo. São Paulo, por ser uma cidade muito desenvolvida, ela passou por diversas fases do desenvolvimento e os professores lá na arquitetura têm uma preocupação muito grande com os impactos no meio ambiente. Então, eu recebi algumas aulas que me motivaram a pensar arquitetura de uma forma ligada à sustentabilidade. Lembro como se fosse hoje de um gráfico de um professor, ainda na universidade, mostrando a nossa relação do consumo de energia no mundo e com os problemas que nós teríamos no futuro. Esse gráfico trazia uma intersecção que já fazem alguns anos que nós passamos por ela, onde nós teríamos que nos preocupar muito com a questão ambiental, para podermos relacionar o consumo de energia de uma forma que seja adequada ao planeta. E aí comecei com essa preocupação desde lá. Bom, depois de formado, sempre preocupado com formas de baixo consumo de energia e materiais que fossem adequados a baixo impacto para o meio ambiente, me interessei muito por madeira. E, nesse sentido, desenvolvendo projetos bem variados, sempre de uma forma holística, tratando a arquitetura, acabei fazendo o projeto de alguns móveis em madeira. Esses móveis ficaram muito interessantes. Desenho, as pessoas que viam sempre gostavam, estavam muito interessadas por eles. E aí acabou acontecendo que apareceu um concurso internacional no Rio Grande do Sul, que é o mais importante do Brasil, em mobiliário. Eu me inscrevi e dentro desse concurso tinha um setor específico que o IBAMA estava promovendo para reduzir a pressão sobre madeiras que estavam em extinção no Brasil. Então, a ideia do IBAMA foi o seguinte: trabalhar nesse concurso com projetos de móveis que usassem madeiras que não estavam em extinção, madeiras que não são utilizadas normalmente no Brasil. E a ideia do IBAMA foi o seguinte: como existia um enorme número de madeiras no Brasil, a conclusão que se chegou é que nós temos mais de 5.000 espécies de madeiras diferentes no Brasil e apenas 20 que são usadas normalmente pelas marcenarias e pelas pessoas que compram móveis. Quando você vai pedir um móvel para um marceneiro, para ele fazer o móvel, a pessoa não conhece outras madeiras, não sabe que o Brasil tem 5.000 tipos de madeiras diferentes.
Então, o IBAMA falou assim, nós temos que fazer um concurso de móveis que mostre que é possível você ter um móvel de alta qualidade com outras madeiras. E foi aí que eu me inscrevi. Eu tinha trabalhado com madeiras que, na época, eram pouco utilizadas no Brasil, e fiz um móvel em jatobá e pau amarelo. Esse móvel, bom, nós tínhamos 300 concorrentes do Brasil todo e de fora do Brasil até. E eu acabei recebendo o primeiro lugar. Isso foi uma satisfação muito grande, acabou gerando uma segunda proposta, onde fiz uma viagem pelo interior da Amazônia. Dentro do prêmio, fui contemplado com essa viagem, 15 dias dentro da Amazônia para conhecer extração de madeira legal, extração de madeira ilegal, formas as mais variadas de se trabalhar com a extração da madeira na Amazônia. Nos levaram em diversas cidades. O impacto foi tão grande na hora que eu vi a quantidade de madeira que era cortada no Brasil e que não é utilizada. O que acontece lá é o seguinte, eles cortam a madeira toda de uma área absurdamente grande, empilham as madeiras ao lado, e essas madeiras que tem aí, tais 5.000 espécies que a gente não conhece, essas madeiras são queimadas em leiras enormes. E isso tudo eu passei de avião por cima e vendo, e o IBAMA mostrando o absurdo que acontece no Brasil. A gente aqui tem a informação de que a quantidade de madeira é enorme que é cortada. Essa madeira, eles colocam fogo, esse fogo traz problema ambiental, como vocês sabem, e a gente não usa madeira porque não tem condições de tirar a madeira do local. Essa madeira está numa posição muito difícil de ser retirada, porque ficam dentro da Amazônia, você não tem estradas para retirar a madeira, então é um absurdo total, a quantidade de madeira desperdiçada, além de ser toda ela cortada. Conhecemos também uma madeireira suíça que comprou uma área do tamanho da Suíça, dentro da Amazônia, e eles retiram a madeira de forma adequada. Eles cortam só as árvores grossas e deixam as árvores mais finas. 20 anos depois, eles voltam naquele local e retiram essa madeira e conseguem, com isso, manter a floresta em pé. Você faz uma extração adequada e é isso que o Brasil tem que fazer. Chama-se uma forma adequada de se fazer a extração de madeira no Brasil e manter em pé a floresta como ela está. Isso que nós temos que fazer. Ainda pouco explorada essa fórmula, mas é o nosso futuro. Bom, então isso para contar um pouco sobre a madeira. Essa é a primeira introdução que eu tenho para fazer sobre isso. Quando nós procuramos o Luiz para nos dar o apoio técnico na alfabetização ecológica, a grande importância teve exatamente esse depoimento do Luiz sobre a questão das madeiras. O Luiz tinha esse compromisso. E o nome ZERE, que é Zero Emission Research Initiative, significa Iniciativa de Pesquisa e Emissão Zero, diz que a gente tem que usar toda a matéria-prima disponível que a gente maneja ou utiliza. E se sobrar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa com isso. Essa é a ideia de ir atrás sempre de uma nova solução para qualquer tipo de resíduo. E no caso do manejo florestal, como o Luiz falou muito bem, a guerra entre exploração selvagem e preservação que é falsa, porque tu tens preservação, conservação, manejo florestal sustentável, que pode gerar empregos, mobilizar a economia sem destruir a floresta. Então, o Luiz, quando a gente soube disso tudo, foi até ele procurou para que nos auxiliasse, então, num projeto muito interessante chamado Alfabetização Ecológica, o Programa de Alfabetização Ecológica da Prefeitura aqui de Curitiba, e que uma das coisas muito importantes era melhorar o espaço construído das escolas. Eram 139 escolas, e aí o Luiz liderou uma equipe que fez várias intervenções no espaço construído para melhorar a qualidade do ambiente, desde questões de temperatura, iluminação. E é assim que eu peço agora que o Luiz nos conte um pouco dessa experiência dele, do êxito que foi isso, que foi um programa de 4 anos, que durou 4 anos, que foi premiado, inclusive, como um dos 60 projetos mais importantes na área ambiental e educação, numa
uma comemoração que se fez em Estocolmo, no Estocolmo mais 30, comemorando 30 anos da primeira Conferência da Terra em Estocolmo, em 1972. Por favor, Luiz, conta um pouco para nós aí, que a história é muito boa. Foi uma grande satisfação poder participar desse programa. O programa de uma importância sem igual, aonde Fritjof Capra, por influência do Lúcio e da Denise, principalmente Denise, que trouxeram ideias que o Fritjof Capra desenvolveu em alfabetização ecológica. Bom, para trabalhar com a arquitetura das escolas aqui na região de Curitiba, nós identificamos, no começo do trabalho, uma série de problemas que as escolas tinham que poderiam ser melhorados, dentro dos conceitos que o ZERE estabelece como conceitos adequados. As escolas, elas tinham sérios problemas de temperatura baixa em dias de inverno, dentro das salas de aula. Fiquei impressionado ao entrar dentro da sala de aula em dias de frio intenso, como hoje, por exemplo, e você vê crianças que traziam de casa o cobertor e ficavam enroladas no cobertor para assistir aula. A professora achava aquilo normal, porque a maioria das escolas funciona assim. O frio em Curitiba é intenso, chega a menos de 5 graus em dias de inverno. Hoje aqui nós tivemos menos de 5 graus. O Lúcio sabe disso. Você imagine você assistir aula, onde a sala de aula está com 5 graus ou menos, a temperatura da geladeira. Isso não é produtivo. E aí, como fazer isso? Uma das soluções é você usar um ar-condicionado que funciona com energia elétrica, que você, para isso, precisa de uma usina, no caso do Brasil, que ainda temos as usinas hidrelétricas, mas para você produzir energia para um ar-condicionado convencional, a quantidade de energia que você gasta é muito grande. O custo do aparelho é alto, a manutenção é alta.